Dores versus exercícios físicos. Esse é o nosso tema de hoje. Eu tô com 2 convidados aqui, 2 experts. Dr. André Félix, especialista em dor crônica, e Gustavo Matos, personal trainer, já assim, acostumado com todos os tipos de perfis de pessoas para treinar. E, Gustavo, começando aí com você, quando fala em praticar exercício, a dor, digamos, ela é a grande desculpa ainda ou nem tanto? Bom, prazer, gente. Foi muito bom receber esse convite aqui. E, bom, acredito que a dor pode ser uma possibilidade de procura aguda, ou seja, doeu, o que eu preciso fazer? Tratar a dor ou então arrumar um exercício que me ajude nessa resposta de melhoria. Mas eu acredito que o desejo maior de todo mundo é se sentir bem. A mulher é se sentir desejada, a mãe no pós-parto é recuperar o corpo daquela mudança aguda também do neném acabou de nascer. Então são coisas que estão mais intrínsecas ali. Mas a dor, de fato, quando a dor bate na porta, não tem muito para onde correr não, já vai direto. Virando a visão agora, doutor André, quem tá com dor? Ah, doutor, tenho dor, não posso fazer exercício físico não. Aí acaba a desculpa sendo o contrário. É, exatamente isso aí, né? Tem dor, acaba achando que não é para fazer o exercício físico. Mas na realidade a dor pode ter surgido exatamente pelo pensamento que não deveria ter feito o exercício físico. Olha. O exercício físico, ele é um protetor, né? É um aliado para a vida. Então, quem tem dor crônica, óbvio, tem que tratar, tem que cuidar da dor. Mas o exercício físico acaba sendo um aliado. Mas também é importante lembrar, Gustavo está aqui, pode até me ajudar, o atleta também sofre muito de dor, né? Sim. E que também tem tratamento, né, Gustavo? Muito. O atleta não traz muito aquele padrão saudável não, né? É um caso à parte pela... Vários atletas, vamos dar um exemplo, acho que futebol é um dos esportes mais conhecidos aí, sei lá, o Arrascaeta do Flamengo está com a dor no pubis já tem alguns meses. Tem que conhecer a relívio, né? Aí é complicado. Então o atleta é superação atrás de superação, e a gente sabe que vários deles jogam, pode até explicar melhor, infiltrados, né? Eles usam algum tipo de medicamento específico ali para passar por esse processo de dor e aguentar de fato o jogo, né? Uhum. Falando do exercício físico, Gustavo, aquela pessoa que tem algum tipo de dor ou tem algo específico, ela tem que estar mais atenta na hora que ela for para o exercício físico? Não dá para ir de qualquer jeito? A atenção ela tem que ser geral, não só com quem tem dor ou quem não tem dor, né? Então você treinar, fazer a mecânica do exercício certinha, ela é primordial, e dentro desse padrão é ter atenção no contexto total ali. Mas quem está com dor é entender de fato, se eu estou fazendo um exercício e de repente um ângulo do exercício, potencializa aquela dor, não necessariamente aquele exercício pode ser ruim, mas entender que talvez o ângulo de um exercício pode ser um sintoma que tem que ter um pouco mais de atenção. Mas não necessariamente precisa evitar fazer o exercício, ou então não vou fazer o exercício por causa de uma dor, porque foi o que eu falo, o ganho de força ele é uma resposta, vamos falar 10 dias aguda? Sim, dentro de um pensamento de 3 meses, 6 meses. E aí você, tá com a dor no joelho por causa de um desgaste na patela, uma condromalácia, que é um desgastezinho ali naquela bolinha do joelho. E aí você tem um ângulo que pode gerar mais dor, mas se você reduz um ângulo, o movimento do exercício vai potencializar o fortalecimento do músculo, que gera menos sobrecarga na articulação. Então são coisas assim que tem de fato ser analisadas para falar, poxa, precisa ter mais atenção, precisa restringir, não restringir, mas de fato ali é entender o contexto mesmo. Legal. E tem muito mais a ver com a questão individual e objetivo, ou porque eu vejo muito, Gustavo, as pessoas falando, esse exercício aí para quem dor não pode, isso eu não posso. Tem muitos exercícios que acabam sendo estereotipados. Bastante. Isso procede? Conta pra gente aí. Cara, eu acho que o agachamento é o vilão de todo mundo, né? E, por exemplo, do joelho ali, nesse caso, que é o desgaste que é muito comum, em mulheres também, né? O agachamento é muito bom. E aí a gente vai dar um exemplo, um agachamento de 80 graus em relação à articulação do joelho, ele tem o mesmo nível de pressão na patela do que 120, 130 graus.
E aí, quando tem algum problema de joelho, tem aquela máxima, não faça o movimento completo. E quando você faz o movimento completo, você já começa a trabalhar com outros músculos da parte posterior da perna, glúteo, você ativa mais, posteriores de perna, que você acaba protegendo o joelho. Então, essa relação ela tem que ser muito bem analisada. Se vale a pena, se é para tirar, se é para demonizar o exercício, o que a gente faz com ele, se a gente pode trabalhar com amplitude máxima, se não pode. Então, é um caso bem individual mesmo, pro nível do, vamos falar, da aluna paciente. Legal, ou seja, tem muito mais a ver em como a pessoa faz do que o que ela faz. Eu lembro uma vez que você, não sei se foi numa live, num dos seus stories, que você comentou assim, lá, o fulano, 3 horas na esteira e achando que vai emagrecer, porque é uma repetição intensa. Então, às vezes também isso é que está muito mais errado, entre aspas, do que em si qual é o exercício, é isso? A gente tem algumas relações de volume, que é a quantidade de exercício, e a questão da intensidade, que é a qualidade do exercício, né? Então, por exemplo, 3 horas de exercício é uma questão de volume. Ou seja, quem tem essa realidade hoje? Vou ficar 3 horas na esteira, porque quanto mais tempo eu faço exercício, mais calorias eu gasto. Só que o emagrecimento, o gasto calórico é importante, mas ele não é tão matemático assim. Então, quando a gente vai analisar, a gente tem que pensar, poxa, será que 3 horas eu também não estou colocando em exposição uma articulação por mais tempo em execução? Você põe, então você tem maior desgaste, então você tem que analisar todo esse processo, né? E eu sou meio que do contra isso daí. Eu falo que a qualidade sobrepõe essa quantidade quando bem estruturada. E é legal ouvir isso, porque indo agora pro lado médico da dor, acontece muito, André, às vezes do paciente chegar, não, doutor, mas eu faço exercício físico sim, tá tudo certo, não era para eu estar tendo dor, essa parte de exercício físico tá resolvido. Mas aí quando você vai ver o que e como o paciente faz, é que tá o problema? O Gustavo trouxe muitas coisas aqui, né? Muitas situações. Uma é a dor do exercício, né? Ou seja, a pessoa é atleta, ela está começando a trabalhar um grupamento muscular novo ou de forma diferente, um estímulo diferente e ter dor. Normal, aceitável, vai ser bem conduzido. O outro é a lesão aguda. Essa lesão aguda, ou seja, ele fez um exercício, ele se machucou, teve uma lesão. Nesse caso, o exercício físico não cai bem, vou colocar assim. Tem que dar uma parada para o corpo, dar uma recuperada. E curta. E muitas vezes não é uma parada absoluta, porque às vezes é de uma região específica, ele pode continuar fazendo outros tipos de exercício para outras áreas. E outra questão é a dor crônica. Na dor crônica, o exercício físico ele é fundamental para o tratamento, na realidade. Né? Ou seja, se você tem dor há muito tempo, você precisa fazer exercício físico. Agora, o tipo de exercício físico, eu costumo dizer que quem avalia muito bem é o educador físico, né? Qual vai ser o melhor exercício físico para aquela patologia. Porque entra tudo no que o próprio Gustavo trouxe, que é como o exercício é executado. Porque se o exercício é mal executado, ele acaba sobrecarregando outras áreas e acaba gerando outros tipos de lesões. Que trabalha-se, o corpo ele trabalha em conjunto, né? Ou seja, todo excesso numa área, falta na outra, toda falta na outra, tem a chance de ter alguma lesão, seja pelo excesso ou pela falta. Então esse equilíbrio deve haver, que com bons profissionais isso é sanado com muita facilidade. Legal. Você vê isso, Gustavo, às vezes na prática, aluno ou alguém, eu queria tanto treinar, eu até acho legal, mas eu não posso, porque eu tenho dor, porque eu tenho tal doença, eu tenho isso, eu tenho aquilo, meu médico não deixou, ou ela mesma não quer? Então, aí eu vou entrar pro lado do plano mental aí, né? A gente tem que buscar sempre ficar os 3, 5 segundos em silêncio pra mensagem que a mente entregou, né? Eu não posso. Aí existe um tal do DCD, né? Primeiro você duvida, depois você critica e depois você determina o seu pensamento. Então isso daí é muito importante, do tipo, eu não posso treinar. Vou duvidar. Será que eu não posso treinar? Aí foi o que o André trouxe aí, que falou bem assim, poxa, sei lá, machuquei o joelho, eu não posso treinar membros superiores, ou então eu não posso fazer algum outro exercício de outra região. Então, não tem nada a ver. Critico então. Poxa, isso daqui é uma realidade, tem como contornar? Determino. Não, eu vou fazer dessa forma. Então, é ter muita atenção para o que a mente está trazendo para aquela realidade, né? Então, eu falo que o nosso grande inimigo é o nosso plano mental ali. Essas crenças, ou então essas desculpas que a gente dá de forma impensada,
teoricamente, de cunho emocional que acaba travando e gerando uma barreira na nossa vida, né? Que legal. E o Gustavo trouxe um negócio aqui que eu vou pegar logo a deixa dele, da questão da saúde mental. E parece que os colegas, eles acabam ajudando que o paciente não faça o exercício mais ainda. Porque, vamos lá, o corpo por si só já é nós somos seres, digamos, poupadores de energia. Então nós vamos buscar sempre não executar um exercício físico. Isso é natural, que não querer fazer um exercício físico. Né? Mas fácil, você quer o quê? Você quer fazer sexo, você quer dormir, você quer jogar algum joguinho, ver no Instagram, e você quer ficar em casa dormindo e comendo. Isso é o que é mais prazeroso. É assim que o seu subconsciente vai agir. E quando você fala de fazer exercício físico, putz, isso aí é sair de uma zona que eu não quero. Já vai contra ao que é bom, é prazeroso. Então isso dificulta. E quando você vai num colega com uma dor no joelho, ele fala assim, pô, você não vai fazer exercício físico, ele vai ficar parado, você é tudo que ele quer ouvir. Fechou, tô alinhadinho com você, ele vai, não posso mais fazer mais nenhum exercício. Mas na realidade é o oposto disso. Você quer aumentar a sua artrose? Fica parado. Você quer aumentar a sua osteoporose? Fica em casa deitadinho. Você quer que o seu joelho fique evoluindo cada vez mais rápido um processo de piora? Não mexe nele não, deixa quietinho. Ele vai piorar, não tem jeito. O exercício físico ele é fundamental. Já entenderam então, né? Que quem tá usando isso é desculpa pura. Colocamos aqui um médico especialista de dor frente a frente com o educador físico para mostrar que essa briguinha aí não existe. Não pode. Isso é desculpa pura, também é fogo também, viu, Lu? Nós temos que puxar um pouco a responsabilidade também dos profissionais da área da saúde, né? Porque o profissional ele tem que, falar ali real com o seu paciente, assim, tem que buscar esse conhecimento. O exercício físico não é o vilão ali, não. Tem que chamar ele, porque o paciente ele vai gostar de ouvir, que, não faz não, fica em casa. E é interessante, né? Porque a gente ouve muito a palavra responsabilidade e esquece de entender o que significa, né? A habilidade de responder. Ou seja, para você fazer o exercício, quem tem a habilidade de responder essa ação? Somente a pessoa. Então não adianta a gente ficar alisando, a gente faz, fazer um carinho do tipo, fica em casa, é isso mesmo. Então não, tem que falar bem assim, para isso tem que ser feito aquilo. Ou seja, se é uma dor, se é de repente uma diabetes, se for uma hipertensão. Então idade, né? Não tem para onde correr. Então a única pessoa que tem a habilidade de responder para gerar um benefício de fato, é a pessoa. Então, se você for alisar, ela vai embora e ela vai ficar com essa desculpa e vai ficar se enganando ali. Show. E o contrário, Gustavo, que eu vejo também assim, às vezes, e aquela pessoa que também acaba viciando no exercício físico ali, com dor ou sem dor, tem também esse contrário que a pessoa acaba tendo o exercício físico como algo que está de certa forma sendo exagerado demais, ela sendo uma válvula de escape que não está sendo boa? Com certeza, né? Você tem extremo, né? Daria pra gente falar várias situações aí, né? Mas do tipo, você tem a bulimia, por exemplo, que é uma situação, e você também tem a questão do corpo, né? A pessoa que se sente magra e tá gigante, a pessoa que se sente, obesa e não é obesa. Então as pessoas que colocam no exercício a fuga, e aí você pode entrar no sistema dopaminérgico, que toda vez que você faz um estímulo, foi falado tanto de rede social, a rede social é um estímulo dopaminérgico, ou seja, é um neurotransmissor que ativa o cérebro e você tem essa recompensa imediata que foi colocada. Então o Instagram, por exemplo, você nunca sabe o que você vai ver e você vem naquele prazo de novidade. O que é muito mais estimulante do que você ler um livro, por mais que você não saiba, mas é muito entediante, teoricamente. Então, você tem que analisar todo esse processo. Agora, o exercício é igual ao remédio, é igual à dieta. Você tem uma quantidade. Então, normalmente, como que eu trabalho? Eu preciso entender quem é aluno, e eu sei que o nível de treinamento dela é X, e nesse nível de treinamento existe uma base de ideia de quantidade de exercício. Ou seja, uma pessoa iniciante, ela precisa de muito menos do que uma pessoa avançada. O iniciante, um estímulo pequeno, já vai gerar uma resposta boa. A pessoa avançada, o que os autores dos artigos propõem é que existe um embotamento. O que seria um embotamento? É uma
restrição de resultado. Você vai dificultando cada vez mais o resultado. E se eu não aumentar a quantidade de exercício, você entra numa estagnação e, se bobear, você já não tem mais resposta naquele exercício. Então, eu preciso entender em qual etapa o aluno está para gerar essa quantidade e distribuir ainda dentro da realidade da aluna, que é na sua frequência semanal. Ou seja, não importa se eu treino 5, 6 vezes, se o André treina 2. Se a gente treinar a mesma quantidade de treino que a gente chama de equalização, quando eu equalizo a quantidade de treino, nós vamos ter as mesmas respostas em hipertrofia caso a nossa realidade esteja dentro de um parâmetro. Então, quando a gente faz toda essa organização, aí essa quantidade ela precisa ser bem encaixada. O que a gente vê nas academias, e isso foi até um resultado de um artigo de agora de 2023, que as pessoas treinam muito mais do que precisam e dentro de uma desproporção muito grande. Por exemplo, coxa trabalha 36%, posterior glúteo 28% e posterior de perna 11%, o artigo propôs. Isso quer dizer o quê? Que dependendo do que eu quero dar de atenção ou então de interesse, de objetivo, eu vou treinar mais. Aí a gente tem que fazer uma análise mais qualitativa desse processo. Será que a culpa está nos profissionais? Será que o Brasil é um país daquela cultura de mulheres, de coxas e bumbuns bonitos? O que o artigo propõe, que eu discordo um pouco. Será que é falta de conhecimento de fato? Um agachamento trabalha coxa ou trabalha coxa e bumbum? Qual é a amplitude desse agachamento para trabalhar mais bumbum e para ter mais ação positiva nessas respostas? Então, são várias situações ali colocadas. Mas, de fato, tem gente que compensa muito, treina demais. E aí a gente pode entrar um pouquinho naquela seara também. Final de semana eu erro na alimentação, segunda-feira eu quero pagar como? Dou conta. Na academia. Eu vou fazer um cardiozinho a mais hoje porque ontem eu comi muito. Então esse também é um tipo de bulimia que você acaba distorcendo esse processo. Quando você começa a fazer algum tipo de atividade exagerada para, vamos falar assim, tentar corrigir algum erro, compensar. Legal. Viram, né? Tem muito conhecimento por trás, então não é simplesmente, eu gosto desse exercício, eu quero isso, eu preciso de mais cardio. Tem muitas coisas por trás e não tem como não tem como deixar de falar daquela dor pós-treino. Isso até é uma pergunta pessoal, porque gente, o que você faz no outro dia que você não aguenta nem andar? E essa dor pós-treino, Gustavo e Dr. Félix, como lidar com isso e não deixar que isso até te desanime? Engraçado que é cultural essa pergunta, né? O que a gente faz no outro dia? Mas o pico da dor tardia... 48 horas. 48. É no segundo dia. Ou seja, eu treino hoje, amanhã eu sinto, no outro dia... No segundo dia do treino que você sente muita dor. Bom, só a nível de curiosidade, um treino que você sinta doer, pode falar que foi bom, mas o que tem ausência de dor não pode falar que foi ruim, porque existe tipos e tipos de treinos. Cada um também, né? Exemplo, um treino que é mais propício à dor, são os treinos que a gente gera muita demanda tensional. Eu coloco muito peso, eu trabalho com mais tensão no músculo e aquilo ali gera microlesões, processos inflamatórios. Quando eu trabalho com menos carga, aí eu não tenho tanta tensão, mas também tem. Não tira o outro, só que a gente trabalha com maior tempo de tensão dessa musculatura, onde a gente tem uma demanda metabólica aumentada. Em função de você ter algumas modificações, até mesmo na questão de passagem de oxigênio de sangue para aquela musculatura. Se você está com o músculo contraído, ele pega o vaso sanguíneo e ele comprime. Então, se eu tenho um tempo maior de tensão dessa musculatura, eu gero uma mudança metabólica local, mudança no pH, enfim, N fatores. Então, quando a gente analisa qual é o treino que dói muito, é o treino que a gente pega muito, mas muito peso, que fala a história da cadência, que é o tempo que a gente gasta para fazer uma repetição, e você fala, vai, desce lento, não sei o quê, aquele treino é mais dolorido. Mas é uma dor natural, lembrando que quando o aluno é novo, se o treino for meio desencaixado, talvez você possa colocar um aluno desse com febre. Então só ter esse cuidado aí de como que vai ser a elaboração. Mas é uma dor, entre aspas, normal. E o que faz com essa dor? Aguenta? Não.
Eu vou colocar um negócio aqui. Eu acho essas coisas muito interessantes. Nós vamos entrar aqui num ramo. Gostando. Porque dor não é normal. Eu acho que dor não é normal, não. Não posso aceitar, Gustavão, que dor é normal. Você sente dor se você quiser. Nós temos meio para não sentir dor. Agora, observe o processo do seguinte, que tem toda a razão e faz todo o sentido. E para tudo na vida. Ou seja, você fez um exercício, o exercício te lesa fibras musculares e tal, tem uma resposta inflamatória, você vai ter dor. Natural, né? E o que faz ele crescer, ficar forte, é a dor. Na realidade, não, é o trauma. A dor ela é só uma consequência para dizer que teve um trauma, que tem uma lesão, que tem alguma coisa. Então eu vejo que traz benefício, nesse caso, que nós estamos falando de uma dor aguda pós-treino, com pico em 48 horas, etc., você fazer o uso de um analgésico. Você não precisa ficar sofrendo com dor, achar que você vai ter menos ganho em relação a isso. Obviamente, para ser esse uso de analgésico, você precisa de ter acompanhamento, né? Não é sair tomando analgésico toda semana. E nem relaxante muscular, como se fosse pós-treino. Exatamente, como se fizesse parte ali da sua suplementação. Não é bem isso, não. Até porque não é comum estar todo dia com dor. Né? Você passa todo por um período todo treino com dor, né? Você vai passar por um processo de adaptação, numa mudança de padrão de exercício, você vai ter aquela dor, então você, naquele momento ali, você ter o seu analgésico para você usar, eu não vejo que vai trazer nenhum malefício para esse aluno, para essa pessoa. Entretanto, se isso está acontecendo com frequência, creio que tem alguma coisa de errado ali. E nós estamos falando de pessoas normais. O atleta de alto rendimento, de alta performance, é outra conversa de um pouco mais diferente em relação a isso. Sentir dor não é normal, não. Eu não posso aceitar isso, não. Dá para ter um equilíbrio, então. Dá para ter um equilíbrio. E também hoje eu vejo que tem coisas de recuperação muscular também. Sim. Tem possibilidades, até massagens e tal, que quebra um pouco essa dor forte. Bom você trazer que nós temos terapias não medicamentosas, não farmacológicas. Né? Por exemplo, tem o laser que a gente trabalha, tem a magnetoterapia que a gente pode vir a trabalhar, tem a terapia por onda de choque, tudo isso vai trazer melhora do processo reparador, né? E vai trazer analgesia, ou seja, não necessariamente o medicamento. Não vamos trazer só que sentir dor, você pode diminuir muito esse processo. Mas aí o Gustavo, que trabalha muito dentro hoje trabalha muito dentro da academia, né, Gustavo? Nas mudanças de treino que há mais a questão da dor, né? Normalmente essa dor não é uma dor do mês inteiro, né? Mais na troca, né? Exatamente. E é uma dor, não sei se a palavra, vamos falar dor, mas é uma dor que aquele incômodozinho gostoso. Tem gente que fala assim, é a dor gostosa, que eu sei que tá funcionando. Mas não é algo do tipo que limite de fato. Se o aluno, ele tá iniciando um processo, existem formas da gente minimizar essa dor do tipo, vamos treinar um exercício de membros superiores de inferiores, você não precisa pegar um grupamento e sair colocando vários exercícios para ele, você pode fazer, alternar o segmento que a gente chama, né? Então isso daí você fala, poxa, eu senti alguma coisinha assim, mas não é nada crítico e do tipo, se você tá treinando e o mês todo tá sentindo algo absurdo, tem alguma coisa errada. É mais a questão de transição de estímulo, troca de treino, quando você tem uma mecânica diferente de algum exercício, você sente, ou então quando, sei lá, você estava treinando numa amplitude, aí veio um professor e falou, poxa, dá para treinar numa amplitude diferente. Essa diferença de amplitude, de exercício, de estímulo, isso tudo geram modificações. Não são modificações que falam, a gente precisa sentir dor, mas acaba sentindo, aí eu não sei se é o certo, se é o errado, mas acaba sentindo em função da questão do treino. Natural, sim. Né? Importante é não deixar de treinar também, né? Dar a sequência. Que às vezes, professor, não posso treinar, que eu tô dolorida. Então, existe um contexto ali também que se tem alguma coisa que impossibilite a sua capacidade de fazer o exercício, você pode segurar e suspender naquele dia. Então, por exemplo, fiz um treino segunda-feira, chega na quarta-feira, vou treinar de novo. Essa dor vai me atrapalhar? Aí faz conta, eu tomei um medicamento, aí eu tô sem dor. Teoricamente, você não estaria tão propício a estar treinando. Então, talvez um medicamento, aí eu confesso que eu nunca li, mas já vi sobre alguma coisa assim, mas nunca li diretamente. Seria como se fosse uma forma de falar bem assim, fica mais um dia sem treinar, e aí você meio que burla esse processo. Então, é mais ter esse cuidado assim, que a dor ela pode ser um fator ali do tipo assim, você pode descansar hoje um pouquinho mais. Sei lá, de repente fez uma troca de série e pode
interferir no seu rendimento ali. Bacana. Então pode ser um dia a mais, isso daí também não vai ter... Respeitar um pouquinho o corpo, né? Eu falo ouvir o corpo que não é ouvir, né? Eu falo, a gente precisa ouvir o corpo. Show. Considerações finais aí de vocês dois pra gente encerrar. Muito conhecimento aí, pode mandar esse vídeo aí para aquela pessoa que usa a dor como desculpinha para fazer atividade física e vice-versa. Fecha aí, Gustavo, depois, doutor André. Então, a gente tem que treinar a máquina, né? Vamos chamar o corpo de uma máquina. A gente nasce com saúde e o que a gente faz para tirar a saúde? Essa que é o reflexo, a reflexão que a gente pode trazer, né? A gente nasce com saúde, se não tiver nenhum problema específico, a gente nasce com saúde. Então, o que a gente faz no decorrer desse tempo para tirar a nossa saúde? A má alimentação, dormir pouco, não fazer exercício. Então, você escolher hábitos que não são tão interessantes para você ter benefício. Então, quando você assume ações, então questões que vão te trazer algo que a gente pode só pensar de ter mais saúde, menos dores, mais longevidade, muito menos doenças e te afastar desse processo, é o que a gente precisa fazer hoje, né? Então, fazer o exercício, cuidar do sono, da alimentação, fazer toda essa gestão, né? A nível de saúde, eu acho que é o que a gente precisa entender. E se eu pudesse dar uma dica, é a musculação para todo mundo. A musculação, é isso mesmo. Treino de força para todo mundo. Independente se, eu sou maratonista, se eu sou um cara da bocha, ou então sou um cara do beach tênis, idoso, gestante, diabético, eu falo, faz musculação. Porque a musculação ali você vê que vai, se bem prescrito, ganhar massa muscular, melhorar sua capacidade respiratória, alongamento, tudo com a musculação. E é lógico, não ela por si só. Aí você inclui aí um exercício aeróbico para fazer todo esse combinado. Um alongamento, mindfulness pode trazer, ou então trabalhar o corpo no contexto macro. Mas, se eu fosse apostar uma fichinha só, treino de força. Hashtag fica a dica. Fica a dica. Doutor André? Não, eu vou seguir aqui o Gustavo, né, para dar mais ainda ênfase nisso. No processo de envelhecimento, é natural você ter o quê? Perda de músculo e perda de osso. E você quer aumentar a sua perda de osso e perda de músculo, não faça exercício físico, não faça exercício de força em especial. Fique em casa dormindo. Fique em casa paradinho, né? Que você vai ter Depois uma excelente evolução. E vai ser um cliente para longa data para Relivium, né? Ou seja, você vai ficar na Relivium um bom tempo tratando para poder voltar a praticar o seu exercício físico, né? O exercício físico ele é fundamental, mas aqui eu quero chamar mais atenção para a dor crônica. Então, quem tem dor a longo tempo, ele precisa do exercício físico, porque o exercício físico ele é fundamental para o tratamento da saúde. Você quer tratar a doença, trata a saúde, que facilita o tratamento da doença. Então, precisamos sim, muito do exercício físico. Lembrar também da alimentação e do sono aí para acrescentar algo. Show, muito obrigada. Mais um vídeo aí de muito conteúdo por aqui no Quero Me Cuidar, vai ser sempre assim, a gente vai falar de saúde e bem-estar com essa visão sistêmica, envolvendo vários profissionais da saúde. Se você gostou da temática, tem vários outros vídeos aí para você ir assistindo. Ajuda a gente nesse início, projeto novo, compartilha aí o conteúdo, manda para aquele amigo, amiga. Quando a gente ouve conteúdo assim, sempre vem na cabeça, nossa, fulano precisava ouvir isso. E até o próximo vídeo, até porque vocês já viram que o caminho é se cuidar.